De volta com o Jornal Integração. E agora nós vamos falar de inventário. Você sabe em quais casos ou situações esse tipo de procedimento jurídico é necessário? A nossa equipe procurou uma advogada especialista no assunto para saber mais informações. O inventário é um processo realizado sempre que uma pessoa falece. Trata-se de um processo legal que envolve a identificação e avaliação de todos os bens deixados pelo falecido, o pagamento dos débitos pendentes e a justa divisão do patrimônio remanescente entre os herdeiros. Para algumas famílias, é um processo complicado e muitas pessoas ainda têm dúvidas de como agir nesse momento. O processo de inventário se dá início por ocasião do falecimento de uma pessoa. A partir daí, é feito o levantamento dos bens e direitos dessa pessoa falecida para que seja feita a distribuição, a partilha e a distribuição dos bens e direitos entre os herdeiros. O Código de Processo Civil prevê, no artigo 611, que o inventário seja iniciado no prazo de 60 dias, mas por motivos sentimentais ou até mesmo por não conseguirem juntar a documentação adequada, esse prazo se prolonga. O que os herdeiros devem ficar atentos é com relação até que este prazo não tem tanta importância, assim, não vai dar maiores prejuízos aos herdeiros. Mas eles têm que se atentar à questão tributária, que é o imposto de transmissão causa-mortes, que é o ITCD. Esse imposto, aqui na Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais, é cobrado o imposto de 5%, só que se for pago dentro de 90 dias a partir da data do óbito, o contribuinte tem um desconto de 15%. A gente aconselha a pessoa entrar o quanto antes e principalmente observando o prazo de 90 dias, que é para ter esse desconto do imposto de transmissão. Se não entrarem dentro deste período, não tem problema, mas o Secretaria de Estado da Fazenda vai cobrar, se passar um certo período, determinado período, vai cobrar multa e juros desse contribuinte. Além disso, em alguns casos, o inventário pode ser feito de forma extrajudicial, o que, segundo a advogada, facilita o processo. Perfeitamente possível. Ele, inclusive, está sendo um dos inventários mais procurados pelos herdeiros, por se tratar de um processo célere e que com menos burocracias. O inventário extrajudicial, ele é um inventário simplificado, onde as partes vão fazer o levantamento também dos bens e direitos do autor da herança e procurar o advogado especializado para que se leve ao cartório, para que seja lavrada a escritura pública de inventário. Tem algumas peculiaridades, alguns requisitos que não podem ser feitos, que o inventário não vai poder ser feito em cartório, que é o caso de ter interesse de incapaz e antes tinha a questão de quando havia testamento não poderia ser feito em cartório. Hoje é entendimento do STJ que, após ser registrado o testamento, é plenamente possível que este inventário, ainda que tenha testamento, seja feito em cartório. Outra questão que gera dúvidas é o prazo do processo. Sim, o judiciário está sobrecarregado de processos e com poucos funcionários, com poucos juízes. Então, em decorrência disto, o prazo do inventário no judiciário ele é prolongado, ao passo que no extrajudicial o inventário é possível que ele seja feito dentro de um prazo de 30 dias ou até menos que isso. Em caso de dúvidas, procure especialistas no assunto, como advogados do direito civil e familiar.